Boa noite para vocês. Então, né, o nosso tema de hoje, psicopedagogia, educação socioemocional e autocuidado. Eu vou começar fazendo uma apresentação bem didática, porque no grupo, né, temos pessoas que não são da área da educação, não são das áreas, então é sempre bom fazer esse esclarecimento inicial para a gente se localizar melhor no tema, certo? Eu sempre me apresento como psicopedagoga, professora, pedagoga e terapeuta integrativa. E às vezes muitas pessoas acabam confundindo as três primeiras, né? As três primeiras profissões aí, porque são do mesmo nicho, digamos assim. Então, um pedagogo, ele sempre será um professor, mas nem todo professor vai ser pedagogo, né? Os professores, eles têm licenciaturas específicas, e os pedagogos, eles têm um pouquinho ou um montão de todas as disciplinas, além de poderem trabalhar nos cargos técnicos da educação. E já o psicopedagogo, ele pode ser habilitado por meio da pós-graduação, após concluir, né, a graduação em uma das áreas da educação, apesar de existirem psicopedagogos de várias áreas, né, que vieram de diversas outras áreas. E atualmente, faz uns anos, na verdade, que existe a graduação em psicopedagogia. Contudo, nós temos ainda uma longa caminhada na questão do reconhecimento da profissão, né, que daria aqui também um outro bate-papo, uma outra conversa em relação a isso, porque há anos vem galgando um lugar dentro da educação e dentro do local onde a psicopedagogia está, que, para colocar assim de uma maneira bem didática possível, da melhor maneira didática possível, só para a gente se localizar mesmo, e depois partirmos para esse tema central, que é uma belezura, né, da educação socioemocional. O psicopedagogo, ele é aquele profissional que está num ponto bem estratégico entre a pedagogia e a psicologia. E não é à toa, né, que muitos psicólogos e pedagogos também são psicopedagogos, se não a maioria. Então, a atuação desse profissional é extremamente importante, é, especialmente nos dias atuais, tanto nas escolas quanto nas clínicas especializadas em desenvolvimento da aprendizagem, porque o psicopedagogo é aquele profissional que ele está habilitado não apenas para lidar com as pessoas que trazem em sua gênesis transtornos, síndromes, dificuldades de aprendizagem, que foram diagnosticadas por equipe multidisciplinares e enviadas para esse profissional. Mas todos nós, em alguma medida, em algum momento, deveríamos consultar um psicopedagogo para que nós conhecêssemos de verdade qual é a maneira que nós aprendemos, né? No geral, é isso aí. Então, esse profissional, ele está capacitado para nos orientar sobre as melhores maneiras, as melhores estratégias que cada pessoa aprende. Esse profissional, ele identifica a maneira como cada pessoa aprende e vai traçando as melhores estratégias para o desenvolvimento dessa aprendizagem que seja e que se identifique com esse ser, com essa pessoa, com essa singularidade. Então, como a gente já conversou, né, nos outros bate-papos, nós somos esses seres singulares. Nós temos características únicas. E o nosso percurso de vida, ele é único e cada pessoa vai galgando da maneira que lhe mais cômoda, que lhe é melhor e que bate com a sua trajetória de vida. Então, eu gosto muito sempre de enfatizar que nós temos que confiar no nosso processo individual, que é esse processo exclusivo de cada pessoa e não dá para ser comparado com ninguém. Não dá para ser comparado a nada, na verdade. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos um pouco, às vezes ou muitas vezes, quando a gente tenta medir o nosso percurso ou as nossas conquistas
com as das outras pessoas que estão ou na mesma idade ou no mesmo nicho profissional, e nós tendemos a nos comparar com essas outras pessoas, e aí a frustração vem. A gente não tem que comparar, o nosso caminho ele é único, né? E é por isso que nós estamos aqui nessa egrégora, nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros a compreendermos esses nossos caminhos, que podem sim coincidir em desejos, em paixões, até as nossas escolhas. Entretanto, cada um segue de acordo com o seu próprio tempo, as suas próprias limitações, aquilo que lhe é natural, aquilo que lhe é da sua gênese, né? E tá tudo bem, a gente precisa entender e entender assim, de uma vez por todas, que o nosso único inimigo são as tão faladas crenças limitantes que nós impomos a nós mesmos, né? Os sabotadores internos. Quem está lá fora de nós, as outras pessoas, elas estão caçando e amarrando um leão por dia. Quer seja nas questões emocionais, quer seja na vida cotidiana, em quaisquer situações da vida, todos nós estamos nesse aprendizado, nesse percurso e nessa trajetória de buscar o melhor para nós mesmos. Então, a partir do momento que nós conseguimos compreender isso, compreender que a trajetória é única para cada pessoa, a gente já consegue vencer, eu acredito que 50% dos nossos desafios ou mais, né? Porque esse inimigo interno, ele não é fácil de derrotar, porque ele está com a gente desde quando nós fomos gerados, 24 horas por dia, a nossa vida inteira. Então, outras situações, elas estão fora de nós, a gente pode bloquear, mas aquilo que está dentro de nós, nós precisamos aprender todos os dias, um dia de cada vez, a driblar, manipular esses nossos desafios internos, né? E é aqui que nós vamos entrar com essa questão ligada à educação socioemocional, ao autocuidado, porque a educação socioemocional, ela é uma educação para a vida. E a maior parte dos países, inclusive, mais desenvolvidos, eles já estão de acordo que uma educação, para ser considerada de qualidade, ela precisa necessariamente atender essa integralidade humana, essa singularidade humana, com todas as nossas complexidades naturais que temos. E isso pode ser alcançado por meio desse desenvolvimento de habilidades socioemocionais, para que, na medida do possível, nós saibamos lidar com as demais situações cotidianas de maneira mais proativa, mais autônoma, e que a gente consiga resolver as nossas questões sem culpar aquilo que está fora de nós. Então, assim, no Brasil, o Ministério da Educação, por meio da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ele vem estabelecendo esses parâmetros para que os professores sejam capacitados com foco nessa necessidade, que é urgente, de que as habilidades socioemocionais sejam trabalhadas e desenvolvidas na escola. Eu, particularmente, penso que, para além dessa responsabilidade escolar, é preciso um trabalho enfático e bem urgente em toda a sociedade, extrapolar assim os muros da escola o mais breve possível, porque nós estamos vivenciando um tempo de despreparo, de descontrole emocional, de todos os níveis e intensidades possíveis, né? Que talvez há pouco tempo pudessem até ser nem imagináveis para nós, questões inimagináveis. Mas as coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida no mundo inteiro que as pessoas não conseguem dar conta nem de si mesmas. E aí vira esse turbilhão de desespero e de descontrole emocional na sociedade. E é por isso que esse pensamento de uma escola que venha para educar para a vida, uma escola que traga conhecimento sobre o cuidado com o outro e o autocuidado,
que é a tão desejada, tão sonhada gestão das emoções, ela vem sendo planejada há algum tempo. Mas o olhar sobre essas questões, ele nem é recente, né? Elas foram pensadas por Vygotsky, elas foram pensadas por Piaget, Ausubel e tantos outros pesquisadores clássicos da educação que tiveram esse olhar amoroso para a gênese humana. Então, a partir do planejamento das metas e objetivos para a educação do século XXI, essas habilidades entraram em pauta assim com uma força maior, né? Uma vez que essa educação socioemocional, como nós estamos conhecendo e vendo atualmente, ela começou a ser estruturada desde os anos 90, né? Junto com a estruturação ou reestruturação da LDB, né? É, de 1996, né? Então, em 94, a Unesco incluiu em uma de suas declarações essa necessidade do desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais. Este foi o mesmo ano em que a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, apresentou aquele termo, Social and Emotional Learning, né? A partir dessas iniciativas, centenas de estudos na área de educação, da psicologia e da neurociência mostraram que existe a correlação entre as habilidades cognitivas e o bem-estar socioemocional. Então, assim, essas áreas do conhecimento foram impulsionadas a fundamentar o surgimento ou a implantação da educação socioemocional em todo o mundo. E foi então que, em 2000, no Fórum Mundial sobre Educação, que a Unesco realizou em Dakar, estabeleceram-se 4 pilares para a educação do século XXI. E esses 4 pilares, eles têm um foco no ser e no conviver, como objetivos importantes para a educação, ou seja, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Vejamos que é tudo eu, é tudo primeiro em mim, a começar em mim. Então, essas aprendizagens, elas precisam sair de dentro de nós para tocar o outro, né? Então, uma estrutura bem articulada nessa questão da educação socioemocional, ela vai se assentar em 4 áreas específicas. A cognitiva, que tem a ver e se relaciona com a questão de as relações de problemas, de resolução de problemas, de planejamento, de tomar decisão, de estabelecer as conclusões lógicas a respeito da vida e das coisas, de investigar, de compreender, de pensar de maneira criativa, de fortalecer a memória, o pensamento lógico, classificar e seriar as coisas, e dentre todas as outras habilidades que estão relacionadas à nossa cognição. Uma outra área é a área emocional, que está diretamente ligada com as nossas emoções, é claro, né? Com saber ganhar e perder, com aprender com os nossos erros, desenvolver essa questão da nossa autoconfiança, da nossa autoavaliação, sabermos nos autoavaliar, ter responsabilidade com o outro e a autorresponsabilidade, ou seja, é sermos dinâmicos, proativos, autônomos dentro dessas questões do cunho afetivo para nós. E a outra é a área social, que tem a ver com a cooperação, saber lidar com as regras, saber trabalhar em equipe, saber comunicar, ter clareza, coerência, resolver os conflitos num ambiente competitivo, mas sabendo que o maior desafio somos nós mesmos, que é o que nós falamos agora há pouco. Então, assim, competir lá fora é você saber lidar com a gestão social, mas lembrando sempre que o maior desafio é vencer a nós mesmos, e essa é uma frase que está ficando até clichê, porque todo mundo diz isso o tempo inteiro, né? Então, é saber gerir a vida social. E aí vem a área ética, que está diretamente ligada com a área social e em saber respeitar, né, esse mundo no qual nós estamos. É saber tolerar as diferenças, saber agir de maneira positiva para o bem comum, para o bem de todos,
E isso significa nos colocarmos no nosso lugarzinho no mundo e concordar que o outro tem o lugarzinho dele no mundo. E as escolhas da outra pessoa eu apenas tenho que respeitar. Então, isso é ética, isso é saber lidar socialmente com a vida. Então, essas 4 gestões, né, diárias, né, que é a cognitiva, emocional, social e ética, que nós precisamos trabalhar sempre. Mas aí vocês devem me perguntar assim, mas como que faz isso, gente? Isso é muito complicado. Então, como que a gente pode fazer isso? É justamente aí que essa educação para o século XXI, esses pensadores vieram dizer: temos que levar as pessoas a refletirem sobre a vida. Temos que provocar essas pessoas a repensarem sobre as ações cotidianas e, principalmente, fazê-las se identificarem com as situações das outras pessoas e conduzi-las à construção da valiosa empatia em si mesmos, né? Que a gente fala sempre de empatia, mas precisamos conduzir essas pessoas a construir essa empatia. É uma construção diária também. Então, para que esse desenvolvimento socioemocional aconteça dentro das escolas, é preciso que os profissionais que vão aplicar isso na prática também tenham as suas habilidades socioemocionais em dia e muito bem trabalhadas. E aí, como fazer isso? Né? Quem que vai trabalhar o profissional para que ele consiga trabalhar isso nas escolas? Aí a gente volta lá naquilo que eu falei lá no início, que é urgente que a educação socioemocional extrapole os muros da escola, porque esse é um grande desafio da nossa sociedade atualmente. Ter uma gestão emocional bacana nos adultos e que esses possam transmitir às gerações mais jovens e eles consigam gerir uma vida melhor lá na frente, né? Então, ainda assim, mesmo com todos esses desafios, a gente sabe que as pessoas emocionalmente bem preparadas, elas são mais capazes de lidar com as incertezas, com os desafios da vida, com as intempéries das relações sociais e profissionais, e desenvolver habilidades e competências socioemocionais ajuda a compor essa integridade e a complexidade humanas de uma maneira mais firme, nos fortalece enquanto seres sociais que somos e que a gente possa lidar melhor com as nossas idiosincrasias, né? Então, isso é uma questão urgente que trabalhemos em nós. E isso é uma situação que vai estar reverberando consideravelmente na nossa capacidade de autocuidado, de nos cuidar primeiro, né? Uma pessoa bem resolvida emocional e socialmente, ela se torna capaz de cuidar melhor de si mesma. Ela sabe impor os limites necessários ao seu bem-estar e à sua saúde integral. Então, eu gosto de dizer o seguinte: não basta ter competência socioemocional para lidar com o ambiente externo. Se a gente não tem definidos os limites das possibilidades de até onde nós podemos ir, fica muito difícil gerir até o nosso próprio ser. Então, a pessoa que ela consegue se abastecer desse autocuidado, ela é capaz de colocar em prática aquelas macro competências socioemocionais que dizem respeito à autogestão, né, que tem a ver com as determinações, com a organização, com a responsabilidade, a persistência, o foco naquilo que se quer, isso é autogestão, é gerir as suas emoções e a sua vida. Ela também será capaz do engajamento, tanto consigo mesmo quanto com as outras pessoas, que é a questão da iniciativa social, ela saber lidar, ela ser uma pessoa assertiva consigo mesma, para que ela possa lidar com a outra pessoa também, entusiasmo, né, lidar com o entusiasmo, então engajar-se consigo e com o outro. E aí vem a amabilidade, que volta lá na empatia, no respeito, na confiança, né, que nós falamos, que eu falei um pouco mais atrás. E a resiliência emocional, que é a gestão de tolerar os estresses do dia a dia,
ter autoconfiança nas suas capacidades e nas suas próprias, nos seus próprios medos, nos seus próprios desafios, né? Confiar que é capaz de vencer, e a tolerância às frustrações. Então, a resiliência emocional, ela nos coloca nesse ponto de tolerar a frustração, ou pelo menos gerir essa frustração, não ficar emperrado ali dentro dela por muito tempo, que é o que causa tantas outras doenças, tantos outros transtornos nas pessoas o tempo inteiro. E aí vem, quando a pessoa consegue fazer isso, vem a abertura para o novo, né? Que aí ela vai ter a capacidade de ter curiosidade para aprender coisas novas, lidou lá com o desafio, lidou lá com a frustração, ela vai criar possibilidades de aprender em outro lugar, aprender de outra forma, com outras ferramentas, né? E buscar uma imaginação criativa, ter interesse criativo nesse mundo no qual estamos, para lidar melhor com todo ele de maneira firme, proativa, né? Então, assim, o autocuidado, ele está intimamente relacionado com essa nossa capacidade de autogerir as emoções, as nossas próprias emoções, de modo que nós nos colocamos em posição de enfrentamento. A gente enfrenta as situações do cotidiano com convicção de que nós sabemos até o ponto que nós podemos ir, sem que nós nos prejudiquemos em nossa individualidade, em nossas singularidades, né? Esse é o ponto onde nós conseguimos chegar, sem que as nossas forças física, mental, emocional e energética se esgotem por completo. É saber confiar no ponto que eu sei chegar. É saber confiar em quem eu sou. Então, educação, só para fechar, né, gente? Educação socioemocional e autocuidado são pontos cruciais para que nós possamos cuidar de nossa complexidade humana. E como eu disse, gosto de enfatizar, cada um de nós tem o percurso ajustado e ideal para alcançar a educação socioemocional e o autocuidado com o nosso jeitinho particular, né? Com o nosso único jeitinho de ser. Somos singulares. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Vamos caçar e amarrar os nossos leões todos os dias e vamos alcançar as nossas vitórias e os nossos sonhos com esse jeitinho particular e único de ser que temos. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu acho que eu consegui no tempo que eu planejei. Eu quero agora ouvir de vocês aquilo que vocês têm para dizer em relação a esse tema. O que vocês conhecem, o que vocês concordam, o que vocês discordam dentro do que eu coloquei aí hoje.